Histórias bizarras dos inscritos. Oi, Léo, sou o Peter. Sempre gostei muito de ir para festas de aniversário, pois me divertia muito com os brinquedos e comia até estourar o bucho, meu parceiro. Mas tudo isso mudou em uma festa de um amigo da escola. Ia ser em outro bairro e meu pai foi me levar de carro até lá. Era uma festa bem chique, pois tinha muita comida, bebida e diversão. Tinha até piscina de bolinha, cara. Eu tava me divertindo com os meus amigos de boa, quando de repente eu vi um palhaço estranho no canto do salão. Ele estava usando um nariz vermelho e uma maquiagem exagerada. O sorriso ia de orelha a orelha. Senti um arrepio percorrer na minha espinha, mas achei que era apenas a fantasia do palhaço que me deixava desconfortável e que ele estava ali para animar as crianças. No entanto, à medida que a festa avançava, o palhaço parecia estar sempre perto de mim, me observando em silêncio com aquela cara macabra. Qualquer local que eu fosse, quando eu percebia, o bicho já estava lá me stalkeando, mano. Oi! Você aqui de novo? Oi! Olá! E aí, garotinho? Está com sede? Tome um golinho do meu suco. Quando a maioria das crianças já estavam cansadas e se preparava para ir embora da festa, fui ao banheiro para me aliviar. Meu pai já devia estar vindo me buscar, né? Então, quando eu tava no box largando o mijão, do nada eu escuto uma risada macabra vindo do box ao lado. Eu tinha certeza de que era aquele palhaço do capiroto. Quando eu fui sair, coloquei a mão na porta. Tava emperrada, cara. Não conseguia abrir. E logo o pesadelo se tornou realidade. O bicho ruim que tava do box ao lado colocou a mão por debaixo do vão, velho, pra agarrar meu tornozelo. Pra onde você vai, garoto? Foi então que eu decidi subir o vaso e pular. Vi de relance ele lá dentro com uma boca aberta gigantesca. Eu tô com fome. Fique aqui comigo. Corri gritando desesperado para sair daquela casa de festa. Sorte que meu pai já estava lá me esperando de carro. Nunca mais quis ir em festas de aniversário depois disso. E mesmo depois de anos, ainda sinto um arrepio quando me lembro daquele palhaço assustador. Meus pais depois foram perguntar, para saber o que tinha acontecido. E acabaram descobrindo que o pessoal da festa não contratou nenhum palhaço para estar lá. Na verdade, ninguém que estava lá tinha visto o suposto palhaço que eu mencionei. Os pais do aniversariante acharam que eu estava inventando tudo e me acusaram de estar com inveja da festa do filho deles. Eu sei o que passei naquela noite e isso nunca mais vai sair da minha cabeça. Cuidado com palhaços, pessoal. Esse vídeo é um oferecimento da loja Léo. Dá uma olhada lá que tem vários quadrinhos pra você. Olá, Léo, meu nome é Jonathan. Eu fui adotado por uma família feliz. Eles eram carinhosos comigo, atenciosos e sempre me davam muito amor. Eles tinham um filho da mesma idade que eu, chamado Mason. Nós brincávamos juntos o tempo todo e eu gostava muito da companhia dele. E não havia rivalidade entre a gente, como normalmente acontece entre irmãos. Entretanto, depois de um mês com eles, eu comecei a perceber algo estranho naquela casa. A mãe colocava mesa para nós três jantarmos, mas ele ficava lá parado, olhando para mim. Às vezes acontecia da gente comer e ele nem tá por perto. E quando eu perguntava aos pais sobre isso, eles desconversavam e mudavam de assunto. Até que teve um dia que percebi algo bem esquisito. Pude sentir um cheiro estranho vindo do porão da casa. Era um cheiro muito forte, como se algo estivesse estragado. Talvez tivessem um freezer com problemas lá embaixo e acabou estragando os alimentos. Eu tentei perguntar aos meus pais o que era,
mas eles sempre me diziam que era apenas a umidade do porão que fazia dar mofo e esse tipo de cheiro. Um dia, quando meus pais saíram para fazer compras, eu decidi investigar o porão, mas percebi que a porta estava trancada com cadeado, velho. Fiquei encafifado e tentei procurar a chave para tentar abrir, mas sem sucesso. Não fazia ideia, então desisti, né? Mas aquele fedor não podia ser apenas mofo, disso eu tinha certeza. Algo podre estava ali embaixo. Na garagem eu acabei achando uma serra de cortar ferro na caixa de ferramentas. Foi então que eu consegui entrar lá. Quando eu fui descendo as escadas, eu vi uma cena que eu nunca vou esquecer. Havia um altar com velas acesas e um monte de foto de Mason ao redor. E no centro tinha um caixão de madeira. Eu tava chocado e confuso ao mesmo tempo. O que estava acontecendo ali? Foi então que eu vi meus pais entrando no porão. Eles estavam vestidos com roupas estranhas e falando em uma língua que eu nunca tinha ouvido antes. Eu tava apavorado tentando correr, mas eles me agarraram. Foi então que os meus pais confessaram que Mason tinha morrido há muitos e muitos anos atrás e mantinham o corpo dele ali. Estavam cultuando seu espírito, mantendo naquela casa, e disseram que eu seria o receptáculo do filho deles. Essa foi a razão pela qual eles me adotaram. Então o caixão se abriu e do corpo putrefado de Mason saiu o espírito do próprio. Ele estava pronto para tomar posse do meu corpo e ter uma vida normal. Voltaria para sua família, só que eu seria apagado na história. Eu tentei relutar, cara, me livrar deles, mas eram fortes demais para mim. Foi então que eu consegui chutar um candelabro que estava apoiado perto, né? E acabou caindo no corpo. Nessa hora, eles ficaram desesperados, tentando salvar o que restou do filho deles. Foi então que eu fugi daquele horror e nunca mais voltei para aquele lugar. Hoje, já adulto, moro sozinho em meu apartamento. Entretanto, nunca me esquecerei do que aconteceu comigo naquele dia. Tentaram fazer de mim algo que eu não nasci para ser, um recipiente de um espírito. Essa foi minha história, Léo. Histórias bizarras dos inscritos. Oi, Léo, me chamo Kevin. Minha história começa quando eu tava no 6º ano e conheci meu amigo Victor. Costumávamos passar muito tempo juntos e eu frequentava sua casa sempre. Para chegar lá, eu tinha que percorrer um caminho que passava por um morro e várias ruas. No meio do caminho havia um cemitério que me dava um arrepio toda vez que eu passava por lá. Certo dia eu estava na casa de Victor jogando videogame e acabei ficando até tarde. Quando percebi, já era hora de ir embora, mano. Saí da casa dele já era tarde da noite, por volta de umas 10 horas. Como de costume, eu tive que passar pelo cemitério para voltar para minha casa. A rua estava toda deserta e eu estava sozinho. De repente, escutei uma voz vinda do cemitério. Alguém estava chamando por mim. Garoto! Ei, garoto! Pode me ajudar aqui? Eu olhei ao redor, mas não havia ninguém à vista. Fiquei um pouco assustado, mas decidi ignorar e continuar andando. Na semana seguinte, aconteceu a mesma coisa. Eu estava voltando para casa no mesmo horário e novamente escutei a voz vinda do cemitério. Ei, garoto! Calma! Você já me conhece! Eu chamei naquele dia e você me ouviu! Eu parei de repente, olhando em volta para tentar descobrir quem estava falando comigo. Foi então que eu vi alguém em cima do muro do cemitério. Estava escuro, não conseguia ver com clareza quem era a pessoa. Fiquei um pouco apreensivo, mas resolvi ficar ali para tentar entender o que estava acontecendo. Foi então que a pessoa no muro começou a falar novamente. Não converso com alguém desde que eu era vivo. Você foi a primeira pessoa que me escutou.
Senti um arrepio na espinha nessa hora, meu parceiro, e decidi correr dali o mais rápido que pude. Nunca mais voltei lá na casa do Vitor. A partir de agora eu sempre pedia pra ele ir lá em casa, porque eu não passaria mais por aquele cemitério. Essa experiência me marcou muito e ainda me arrepio só de lembrar dela. Nunca descobri quem era a pessoa em cima do muro do cemitério, e se era alguém real ou apenas a minha imaginação brincando comigo. Mas de uma coisa é certa, ali eu não piso mais. Oi Léo, meu nome é Tainá e tenho uma história para contar. Isso aconteceu com o meu tio há muito tempo e ele contou pra mim, né? Era uma manhã ensolarada em Salvador. Ele tinha acabado de acordar quando escutou sua mãe o chamando. O que aconteceu aqui? Tá faltando galinha no meu terreiro! Ficaram perguntando o que havia acontecido ali, mas não conseguiram saber o real motivo do desaparecimento de algumas galinhas. Pensaram que fosse algum tipo de animal, uma raposa que entrou ali ou algo do tipo, né? E que comeu as galinhas. Mas deixaram passar. Na manhã seguinte, tinham sumido mais galinhas. E a mãe dele ficou pistola com a situação, né? Olha só, vê se pode isso. Vamos esperar anoitecer pra ver o que tá acontecendo. Logo esperaram. Quando anoiteceu, eles colocaram água pra ferver, né? Naqueles fogão a lenha, pra que assim que visse o tal animal, jogasse nele. Com o passar dos minutos, o animal apareceu. Eles ficaram só de tocaia, né, olhando. E viu o animal comendo todas as galinhas. Eles não esperavam que aquele bicho devorasse tão rápido as galinhas. E meu tio chegou e jogou a panela com água quente no bicho, né? Só deu pra ver aquela coisa que parecia um lobo bem grande. Saiu correndo pelo mato grunhindo de dor. Na manhã seguinte, eles viram o vizinho passando na frente da casa deles, olhando de cara feia para eles, todo queimado, como se tivesse caído água quente nele. Minha avó falou que era ele que estava atacando as galinhas, era um lobisomem. E nessas noites tava lua cheia, né? Depois desse dia, nunca mais esse maluco apareceu lá para comer as galinhas. Também tomou água quente na cara, não quer mais ser torrado, né? Eu tenho 14 anos e me chamo Vitória. Adoro muito o seu canal e decidi mandar minha história. Na época que isso aconteceu, eu tinha 10 anos e estava brincando de pular corda com minhas primas no quintal de minha casa. Aqui tinha uma casinha de cachorro feita pelos antigos donos da casa. Ela era feita de cimento e como minha família não tinha animais, minha mãe usava para guardar as coisas de jardinagem, pois ela adorava plantas. Eu nunca tinha reparado muito para aquela casinha de cachorro. Até esse dia, Léo. Minha prima Giovana estava pulando e eu e minha prima Clara estávamos batendo a corda, sabe? Rodando ela. Até que, de repente, a Giovana cai no chão como se algo tivesse passado por debaixo dela, a fazendo tropeçar e torcer o pé. Corremos para ajudá-la. Ela se queixava dizendo que tomou uma mordida e ao olharmos o pé dela de perto, realmente tinha uma mordida parecida com a de um cachorro, bem no tornozelo dela. Ficamos chocadas com aquilo. Morrendo de medo, né? Pois, como eu disse, não tínhamos cachorro nem qualquer tipo de animal ali. E outra, né? Não vimos nada se aproximar dela. Como poderia acontecer isso, meu Deus? A Clara saiu correndo com medo e chamou a mãe de Giovana, que chegou apressada e a levou para dentro de casa. Lá fez um curativo e ela ficou de repouso, né? O pé dela inchou muito rápido, ficando com o dobro do tamanho. A mãe dela ficou achando que tinha entrado algum bicho lá para fazer aquilo com o pé da filha, né? E eu e Clara, com medo e curiosidade também, né? Fomos ver o que tinha acontecido lá fora. Quando chegamos lá onde estávamos brincando, senti um clima forte e fiquei com vontade de sair correndo. Mas eu olhei para todo o quintal, né? Vasculhando o que poderia estar ali. Quando eu olhei para a Clara, ela estava apontando assustada para a casinha de cachorro, aquela que minha mãe guardava as coisas de jardinagem. Foi quando percebi que estava tudo bagunçado, caído para fora.
e a portinha destruída. E tinha alguma coisa lá dentro, pois eu escutava o rosnado da criatura. De repente, vejo uma sombra saindo de lá de dentro na mais alta velocidade. Tava vindo na nossa direção. Corremos para retornar para casa e quando eu percebi, a minha prima Clara estava caída no chão gritando. Corri para buscá-la e entramos para dentro de casa. Foi quando eu vi que ela tinha uma mordida na perna, bem na panturrilha, igual o que tinha acontecido com Giovanna. Meus pais, sabendo o que tinha acontecido, decidiram destruir aquela casinha de cachorro. Minha mãe guardou suas coisas em outro lugar e depois disso nunca mais aconteceu nada de sobrenatural ali. Não sei se era algum espírito de cachorro que morava ali ou que coisa era aquela, Léo. Mas sempre que brinco agora no quintal, fico com um certo medo de acontecer algo. Obrigada por ler minha história, manda um salve para Salvador, Bahia. Histórias bizarras dos inscritos. Olá, Léo, meu nome é Jaque, tenho 14 anos e vou te contar algo perturbador que aconteceu aqui conosco. Minha mãe sempre reclamava que tinha muitos pesadelos. Todas as noites era certo que ela teria algum. Entretanto, nunca me revelava o que acontecia nesses pesadelos. Acho que era para se poupar de ficar relembrando coisa ruim, né? Ninguém merece. Então eu deixava pra lá. Aí teve um dia que fomos ao shopping center comprar algumas coisas e nos divertir. Acabamos ficando com vontade de almoçar lá, então sugeri que ela esperasse na praça de alimentação enquanto eu buscava a nossa comida no restaurante. Quando voltei com os pratos, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar se estava tudo bem, pois ela estava com uma aparência meio estranha. Ela respondeu que estava tudo bem, mas eu tinha minhas dúvidas. Finalizamos o nosso almoço e fomos à escada rolante a fim de irmos embora. Ao virar para conversar com ela, quase tive um infarto ao ver um homem com roupas do século passado segurando em um dos seus ombros e olhando para mim com muita raiva. Na hora ela percebeu minha cara de choque e perguntou por que eu tava daquele jeito. Eu contei o que tinha visto e ela começou a chorar e disse para mim: "Você acabou de descrever o homem que tenta me matar todas as noites em meus pesadelos." Eu fiquei em estado de choque. Depois disso, toda vez que ela acordava, eu imaginava o quão difícil foi sua noite. E como ela suporta esses pesadelos todos os dias? E qual será o motivo da aparição daquela criatura? Oi, Léo, beleza? Me chamo Davi, tenho 14 anos. Há uns 2 anos atrás eu tinha um boneco do cowboy de Toy Story, sabe? Eu tinha ganhado aquele boneco de uma amiga da minha mãe. Eu gostava muito dele e brinquei bastante com o mesmo por muito tempo. Mas quando eu fiquei mais velho, acabei deixando-o de lado, pois não achava mais graça, né? No entanto, aquele boneco estranho vivia aparecendo em vários lugares da casa. Muitas vezes na frente da minha cama, com um sorriso amedrontador. Minha mãe inclusive reclamava comigo, pois achava que seria eu que estava deixando ele pela casa. Eu juro que via às vezes aquele boneco com olhos vermelhos piscando pra mim. Até que chegou um dia que eu não aguentei mais e simplesmente joguei aquele boneco no barril de brinquedos da minha casa. E tampei, assim não me atazanaria mais. Entretanto, depois de alguns dias, meu pai acordou repentinamente de madrugada e veio até mim. Mano, era por volta de umas 3 e pouca da manhã e ele estava muito assustado, com olhos arregalados. Perguntou pra mim onde estava o tal boneco. Eu avisei que estava no barril e ele me contou que havia sonhado com o próprio, questionando o porquê de não termos levado ele em uma viagem que tínhamos feito. Foi uma viagem que quase sofremos um acidente. Após isso, fomos até o quintal da minha casa e queimamos ele. Meu pai gritou: "Você quer viajar, é? Vai pro inferno, desgraçado!" Depois disso, nunca mais aconteceu nada sobrenatural conosco. Acredito que o boneco estava nos sabotando e causando mal até mesmo para minha família. Essa foi minha história. Se você leu, muito obrigado, Léo, e até a próxima.
Meu Deus, mano, e vocês não perguntaram para a tia aí que deu esse presente? Às vezes ela pode ter comprado em um local aí bizarro, não é mesmo? E não sabia disso. Caraca, tá amarrado. Cuidado, meus amigos. Esse vídeo é um oferecimento da loja Léo. Dá uma olhada lá que tem vários quadrinhos pra você. Olá, Léo, meu nome é Graziane e vou te contar uma história cabulosa que aconteceu comigo. Depois desse dia, eu não consegui dormir mais sozinha até hoje. Isso aconteceu há uns 4 anos, quando tinha 7. Eu tinha feito aniversário e ganhado vários presentes legais, muitas bonecas lindas, só que uma em especial me deixou mais feliz, pois ela falava várias frases. Ela dizia que queria beber água, falava do céu e como era lindo o azul, etc. Então eu comecei a dormir com ela do meu lado, pois fazia eu ficar mais tranquila, sentia estar protegida com a minha amiguinha. Só que em uma noite aconteceu algo estranho. Já estava dormindo há algum tempo e na madrugada escutei uma voz me chamando. Então eu acordei achando que seria minha mãe, mas já estava tarde. Essa hora minha mãe e meu pai já estavam apagados no sono. Então eu pensei que poderia ter sido eu me mexendo e acabando esbarrando na barriga da boneca, acionando o sistema de fala dela. Então deixei pra lá e voltei a dormir. Depois disso consegui dormir de boas. Na noite seguinte aconteceu a mesma coisa. Escutei uma voz e quando olho não tinha ninguém no quarto. Entretanto, quando percebi, vejo que minha boneca não estava do meu lado. Fiquei procurando e nada, até que resolvi olhar debaixo da cama e ela estava lá, sentada. Graziane, vem brincar comigo! Eu gelei e dei um berro muito alto. Meus pais vieram ver o que tinha acontecido. Eu disse para eles que a boneca tinha falado meu nome, com um tom bem estranho. E tudo isso sem nem ao menos eu ter apertado a barriga dela. Eles a pegaram e saíram do quarto. Nossa, nessa noite demorei muito para dormir depois. Me lembro de acordar com uma forte dor de cabeça. Tinha tido muitos pesadelos e a noite foi horrorosa. Então na manhã seguinte meus pais falaram que iam se livrar dela, pois acharam que estava com defeito. Pra falar essas coisas, né? Eu fiquei apreensiva, pois me senti muito vulnerável estando na mesma casa que ela. Aquela boneca não era normal. E de um sentimento bom que tinha por ela, comecei a ter sentimentos ruins. Eu só queria estar longe. Então, em um outro momento, vejo os meus pais de um lado para o outro, entrando e saindo dos cômodos. E eu perguntei, que diabos está acontecendo aqui? Tem alguma coisa a ver com a boneca? Eles se olharam meio sem graça, suando, e disseram que sim, a boneca tinha sumido do guarda-roupa em que eles tinham a deixado. Nem minha mãe nem meu pai sabiam o paradeiro daquela coisa. Eles não lembravam também quem tinha dado aquela boneca, pois ao pegar a caixa de presente não tinha nome de identificação. Meus pais no fim das contas não sabiam quem tinha me dado aquilo e eu fiquei ainda com mais medo. Toda a noite vou dormir com os meus pais pensando que aquela boneca vai aparecer na noite e vir atrás de mim.